Muito terapeuta tem preconceito quando ouve falar em hipnose, e a maioria das vezes, quer dizer, a maioria não, todas as vezes isso acontece por quê? Por falta de conhecimento. Então hoje, para isso não acontecer com você, hoje eu vou te explicar como funciona a hipnoterapia. Eu quero desmistificar agora um pouquinho sobre alguns conceitos que quem é terapeuta, às vezes ouviu na faculdade, ouviu no curso, né? E acaba tendo ali, criando uma imagem errada, completamente errada da hipnose, da hipnoterapia. E nesse vídeo eu quero tirar essa imagem de você e você entender exatamente o que é hipnoterapia e como ela pode ajudar você nos seus atendimentos. Bom, antes existiu até uma briga meio besta falando que a hipnose ia substituir a psicologia, que as técnicas eram mais avançadas e tudo mais. Isso aí, na verdade, é uma besteirada, né? Por quê? Porque a hipnose, ela é uma ferramenta da psicologia, tá? Ela não é um adversário, né? Ela não é algo oposto, na verdade não. Ela é um complemento. A hipnose faz parte da psicologia, tá? E diferente do que muita gente acredita, a hipnose em si, ela não é uma abordagem, ela não tem um protocolo próprio. A hipnose, ela nada mais é do que um catalisador. A hipnose vai deixar o seu cliente num estado mental propício para o protocolo terapêutico acontecer. Sabe, como aquele dia em que o seu cliente estava super engajado, sabe? Que ele desabafou com você, trouxe bastante informações, teve insights, chorou, se emocionou e você falou, olha, essa sessão foi sensacional. Por quê? Porque esse cliente, ele estava no estado mental propício para a hipnose, para a terapia acontecer, né? E o que acontece? Com a hipnose, você consegue deixar o seu cliente sempre nesse estado mental propício, porque é o que acontece quando você hipnotiza alguém. Quando você hipnotiza o seu cliente, ele fica no estado mental propício para a terapia acontecer. E sabe por que isso acontece? Porque lá naquele dia que ele estava muito bem, que ele estava desabafando, que ele estava chorando, que ele estava engajado com o processo, ele estava hipnotizado. Só que ele entrou por hipnose por conta própria, porque no dia ele estava bom, né? Aconteceram coisas tranquilas, então ele conseguiu relaxar e entrar nesse estado. Mas se é um dia mais corrido, um dia mais complicado, ele tem um compromisso depois ou algo assim, você sabe que isso atrapalha a terapia. Você sabe que o seu cliente não vai conseguir se dedicar, se engajar o suficiente com o processo, né? Ele vai ficar olhando no relógio a todo momento, ver o que está acontecendo, o tempo passa logo, né? Então com a hipnose você já elimina, você já descarta isso por completo. Por quê? Ao entrar no estado de transe hipnótico, quando o seu cliente entra em hipnose, ele já fica no estado mental propício. E esse já é o primeiro ponto, tá? Se você fala assim, olha, eu não quero aprender nenhuma outra técnica, eu só quero hipnotizar o meu cliente e continuar fazendo exatamente o que eu faço hoje na minha clínica. Vai funcionar? Vai. Tá? Vai funcionar muito bem, você pode simplesmente hipnotizar o seu cliente e continuar usando o protocolo que você utiliza hoje. Tá? Você continua usando as mesmas técnicas que você utiliza hoje. E o que vai mudar na sua terapia? O seu cliente vai estar 100% engajado. Tá? Você vai perceber que você vai ter 100% de aproveitamento desse cliente, você vai conseguir aproveitar o máximo possível dele, porque ele está no estado mental propício para isso acontecer. Tá? Agora, se você falar, não, se eu já estou aprendendo hipnose, eu já quero fazer o que os grandões fazem, eu já quero fazer o que os hipnoterapeutas profissionais fazem, eu quero o mesmo resultado, né, que os hipnoterapeutas estão tendo. O que você pode fazer? Aí sim você vai optar pelo quê? Por um protocolo de hipnoterapia, tá? Um protocolo de hipnoterapia, não se engane pelo nome, tá? Não é uma abordagem exclusiva nem nada assim. O protocolo de hipnoterapia é quando você pega técnicas que já são da psicologia, que já tem ali um entendimento, que já tem um estudo, que a gente já sabe que ela funciona, e elas são adaptadas para a hipnoterapia, tá? Então esse processo de adaptação potencializa essa ferramenta e você não precisa levar muito tempo para o processo acontecer. Eu vou te trazer um exemplo aqui super tranquilo, super fácil de como que isso funciona. Bom, imagina terapia cognitivo-comportamental. Tem uma técnica da terapia cognitivo-comportamental chamada dessensibilização sistemática. A dessensibilização sistemática, basicamente, vou resumir para você aqui, é o ato de você fazer a sua mente se acostumar com um estímulo negativo até o momento em que ela percebe que esse estímulo não está fazendo mal para ela. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que você tem um cliente que ele tem medo de elevador. Com a dessensibilização sistemática, você vai lá, né, vai dar uma tarefa para o seu cliente, que é o que? Olha, todo dia, durante essa semana, eu quero que você vá na frente de um elevador, aperta o botão, a porta vai abrir e fechar e você vai sair, né? Na outra semana, você vai apertar o botão, vai abrir, você vai botar a cabeça dentro do elevador, tirar,
e depois você vai sair. Durante uma semana você vai fazer isso, até o momento que você vai botar um pé dentro do elevador, e na outra semana vai botar os 2 pés lá dentro, na outra semana você vai botar, esperar a porta fechar e vai abrir de novo. Ou seja, durante toda a semana o seu cliente vai acostumando com um estímulo um pouco mais intenso até a mente dele se acostumar com isso, né? Então você consegue fazer ele perder o medo de elevador, às vezes depois de 2, 3 meses, se o seu cliente fizer isso lá na casa dele. O que você sabe que o seu cliente normalmente não vai fazer. O seu cliente, ele faz a terapia com você, né? E durante uma semana ele esqueceu 100% que ele fez terapia e ele volta na outra sessão falando: esqueci completamente de fazer isso. Com a hipnose isso não acontece. A gente tem, por exemplo, a hipnose para gatilhos. A hipnose para gatilhos é uma técnica que adapta essa dessensibilização sistemática da TCC para a hipnose. Ou seja, o conceito é exatamente o mesmo, ajudar o cliente a enfrentar uma situação, certo? Que aparentemente a mente interpreta como algo de risco, para mostrar para o cérebro que, olha, não tem nada de arriscado, não tem um problema, né? Não tem nenhum perigo nesse estímulo que está acontecendo. Só que diferente da terapia tradicional, onde o seu cliente tem que ir lá e fazer, todo esse processo acontece na mente dele. Então, ao invés de você precisar forçar ele durante 6 semanas a fazer isso presencialmente, você vai fazer como? Isso na mente dele, tá? Então, você consegue fazer esse processo de dessensibilização na mente até o momento em que o cliente ele consegue se imaginar dentro de um elevador, apertando o botão, indo para o andar que ele precisa e saindo sem problema nenhum, tá? E você vai me dizer, mas só na imaginação não é a mesma coisa que presencialmente. É aí que você se engana. Você sabia, né, que toda vez que a gente passa por um evento traumático, por exemplo, eu tenho medo de elevador. Quando eu chego na frente de um elevador, uma rede neural relativa a essa minha fobia é ativada, certo? Então, quando eu estou perto de um elevador, ativa uma rede neural referente a essa fobia de elevadores que eu tenho. Quando o seu cliente está hipnotizado e ele imagina que ele está na frente de um elevador, a mesma rede neural é ativada. Ou seja, a nossa mente não sabe diferenciar verdade do que está acontecendo agora de algo que a gente está apenas imaginando ou apenas lembrando. Por quê? Porque exatamente as mesmas redes neurais são ativadas. Então, quando eu estou na mente do meu sujeito, quando ele está hipnotizado, eu estou aplicando um protocolo com ele de hipnoterapia, né? O que eu estou fazendo é o quê? Dessensibilizando essa rede neural da mesma maneira que eu dessensibilizaria com ele ao vivo, né? Com ele ali na frente do elevador, porque é a mesma rede neural que está sendo ativada. Então, quando eu consigo dessensibilizar essa rede neural, mesmo que tenha sido só na mente dele, o que vai acontecer? Quando ele chegar na frente de um elevador de verdade, aquela rede neural já foi dessensibilizada. Então, simplesmente o meu cliente não sente mais medo de entrar nesse elevador. Claro, esse é apenas um dos exemplos de, centenas, dezenas de técnicas que são adaptadas para a hipnose, né? E a gente tem também protocolos completos que são utilizados na hipnose. Por exemplo, na minha clínica, eu utilizo o protocolo de regressão de memória, tá? O protocolo de regressão de memória é um protocolo completo, né? Que vai desde a anamnese até a primeira sessão, a gente faz regressão de memória, a gente trabalha com perdão, ou seja, é uma terapia que ela engloba vários pontos do processo terapêutico do meu cliente, né? Daquele transtorno que o meu cliente está fazendo. Por quê? Porque se eu conseguir trabalhar os eventos traumáticos, se eu conseguir trabalhar as pessoas que incomodam ele, se eu conseguir trabalhar os sentimentos que envolvem outras pessoas, envolvem ele mesmo, não existe mais transtorno na vida do meu cliente, né? Por quê? Porque todos os elementos que causavam gatilhos, que causavam emoções, que causavam crenças limitantes, simplesmente não existem mais, né? Ou eles foram ressignificados. Então, o meu cliente deixa de ter esse sentimento ruim, deixa de ter aquele transtorno. Então você consegue, com protocolos de hipnoterapia, tá, tratar uma gama variada de transtornos, depressão, ansiedade, fobia, ataque de pânico, né? Você consegue tratar, às vezes, até mesmo dores relacionadas a dores crônicas, você consegue causar um alívio dessa dor, um gerenciamento dessa dor, né? Ou seja, existem vários protocolos que você pode ter excelentes resultados com o seu cliente, tá? E claro, se você quer se especializar, ter acesso a protocolos e técnicas realmente incríveis, então você não pode deixar de conhecer a Comunidade Marcílio. A Comunidade Marcílio é uma plataforma de cursos online voltado para o hipnoterapeuta. E diferente aí da maioria das concorrentes, onde você compra apenas um curso, na Comunidade Marcílio você não compra um curso, você compra o acesso à plataforma. Então quando você vira membro da Comunidade Marcílio, você tem acesso completo a todos os cursos que tem lá na nossa
nossa plataforma. E nesses cursos incluem a formação profissionalizante em hipnose clínica regressiva, tá? Que tem o certificado credenciado pela Associação Paulista de Hipnose. Você tem acesso aí a hipnose não verbal, você tem acesso a terapia de partes, tem acesso ao curso de hipnose para gatilhos, como tratar vícios, ou seja, tem uma infinidade, são dezenas de cursos que você encontra lá na comunidade, e quando você vira membro da comunidade, todos os cursos ficam liberados para você na hora. É tipo um grande Netflix de hipnoterapia. Você vai lá, escolhe o curso que você quer assistir, assiste esses cursos. Todos os cursos têm certificação, tá? Todos os cursos têm certificação e o nosso de regressiva é certificado pela Associação Paulista de Hipnose. Então, se você se interessou pela comunidade, não perde tempo. Aqui embaixo, tá? Você vai encontrar um link para você participar da comunidade Marcílio e lá você vai encontrar todos os cursos que a gente tem na plataforma. Você vai conseguir ver todo o conteúdo programático que tem do curso nessa plataforma, né? E também você vai poder o quê? Se inscrever lá na nossa comunidade diretamente por esse link que tem aqui embaixo. Então é só, não perde tempo e vem participar da comunidade Marcílio hoje mesmo.